Ivan Kleber, já que você mencionou Cuba, vamos falar então um pouquinho de Brasil, porque o Lula é pauta do jornal The Hill, o mais lido pela classe política de Washington. A nanodiplomacia do petista é o foco da reportagem. A política externa do Brasil vai de mal a pior, Ivan Kleber. Vocês estão vendo aí na tela a matéria, então, o artigo do The Hill, que diz o seguinte: a retórica anti-Trump de Lula se intensifica à medida que ele se dirige a Washington. Ivan Kleber, eu quero então te ouvir a respeito dessa matéria que saiu no The Hill. Olha, Gesiane, é um jornal muito importante, não é o mais lido dos Estados Unidos, não está entre os mais lidos, mas quem lê o The Hill são justamente os congressistas de Washington. É um jornal da capital americana, a classe política lê esse jornal e é importante a publicação desse artigo do Arturo, um colega jornalista da Nicarágua que vive em exílio, ele sofre, né, as consequências do regime da Nicarágua e ele publica esse artigo, então, justamente alertando essa classe política de Washington de que Lula não é o moderado, não é o primeiro artigo que ele publica, inclusive quando ele publicou o outro artigo eu tive a oportunidade de conversar com ele e também de entrevistá-lo, e ele dizia que justamente ele queria alertar essa classe política de que Lula não é uma pessoa confiável politicamente falando. E olha só, eu separei aqui dois ou três trechos do artigo que ajudam a nossa audiência a entender o tom que o Arthur utiliza. Por exemplo, ele diz aqui, abre aspas, Lula insistiu mais uma vez que o dólar americano não deve ser moeda hegemônica. Ele exige que Maduro seja julgado na Venezuela e não nos Estados Unidos. E afirma que Cuba e seu povo são vítimas de um massacre alimentado pela especulação americana. Fecha aspas. Tudo isso o Lula fez em um mês, alimentando aí, né, o que o Arturo colocou como retórica anti-Trump. Ele também, aqui, o Arturo lembra, olha só, quem diria que o jornal The Hill, um jornal tão importante dos Estados Unidos, traria uma questão como essa, né, de que o Lula declarou sobre Lampião e que se Trump soubesse de sua ascendência de Lampião, não o provocaria. E o Arturo completa o artigo dizendo o seguinte: por esses motivos, Lula precisa ser visto pelo que realmente ele é. Atenção, um inimigo da democracia, um defensor das tiranias de Cuba e Venezuela, uma persona não grata em Israel e um fiel aliado do Irã, da China e da Rússia, fecha aspas. Então o Arturo não manda recado, Geisiane, e é muito importante então a repercussão desse artigo. A gente sabe que outras publicações usam como base o The Hill também para as suas publicações e colocam Lula justamente ali citando ações dele, né, como uma retórica anti-Trump. Realmente esse é o clima que espera Lula em Washington. Geisiane, eu devolvo para você. E mostrando também ali todos os tentáculos do Foro de São Paulo. A gente nunca pode tirar do radar isso, Ivan Kleber. Antes de passar a palavra aqui ao Serrão, eu vou chamar aqui a tela o tweet do Arturo McFields, que foi o autor desse artigo, que diz o seguinte: o Brasil merece um líder melhor. O Arturo fez esse tweet justamente no dia dessa publicação do artigo no The Hill. Agora sim, Jorge Serrão, sua pergunta ao nosso querido Ivan Kleber. E aí vem a pergunta complicada, né? Diante dessa pancadaria permanente de Lula contra o Trump, como é que vai ficar a visita programada dele aos Estados Unidos para o meio do ano? Como é que o Lourão vai receber o Xi Jinping por lá? Bom, Serrão, são duas questões, né? A visita do Lula em Washington, ela está marcada para o mês de março, mas aparentemente ainda sem uma data. O Gustavo Petro visitou Washington, né? Visitou o presidente Trump na Casa Branca, estava falando muito antes dessa visita e depois dessa visita a retórica anti-Trump diminuiu bastante. Inclusive, especula-se que o Gustavo Petro teve que entregar nomes ali de pessoas, de narcoterroristas que operam dentro da Colômbia. Essa ação que aconteceu no México, Serrão, que você citava, ela também joga uma pressão em cima de Lula, porque Lula, nós dissemos aqui, teria dito ao presidente Trump que ele quer combater o narcotráfico junto com os Estados Unidos. E a administração Trump espera operações como essa que aconteceu no México dentro do Brasil. Será que o Lula vai, né, se comprometer com essa questão?
Já a questão do Xi Jinping, aí o jogo é mais em cima, aí o jogo é jogado, aí é duelo de titãs. O Lula, ele se coloca como um office boy do Xi Jinping nas questões geopolíticas, por exemplo, com a defesa da ONU, tão enfática, ninguém está falando em defender a ONU, só o Lula e o Xi Jinping. Não é coincidência. Aí a questão vai ser mais ampla, né? Mas eu no momento, Serrão, o que eu aconselho é o seguinte: vamos aguardar a definição da data, então, dessa viagem do Lula, dessa visita do Lula ao Trump, e depois vamos analisar com calma aquilo que será dito e, principalmente, as ações após essa visita. Eu estou muito curioso para saber qual será a postura do governo americano diante, por exemplo, desses fatos que o Arturo coloca no artigo e que estão circulando, sim, lá em Washington. Serrão, Gesiane, eu devolvo para você. Van Kleber, mais uma vez os nossos analistas, e eu passo a palavra a Fabi Barroso. Ivan, eu vou fazer um trocadilho Ivan-Irã. Que eu quase errei quando eu fui te chamar, que eu chamei de Irã. Ivan, eu ia perguntar exatamente do Irã, por isso que até quase confundi. O Lula falou a respeito, né, do Irã, dando a entender que concorda com o Irã. Assim, a gente fica realmente... A gente já espera, né, que Lula faça isso, a gente sabe a corrente que ele segue, o Foro de São Paulo, etc., né, a gente não tira isso da mente. Mas, de fato, ele falar a favor do Irã num momento como esse, como ele falou a favor do Maduro também num momento como esse, né, é interessante. Então eu queria que você falasse a respeito, ainda juntando para esse, você falou do Xi Jinping, mas vamos puxar o Irã também, porque aí me parece que ele está cumprindo uma agenda do Putin. Do Putin, do Xi Jinping e do Foro de São Paulo, doutora Fabiana. Olha só, o Lula não confia na química. Essa questão dessa química, isso aí foi muito mediático, mas na prática não é assim que as coisas estão funcionando. E realmente as declarações que o Lula fez não ajudam em nada para que ele mantenha uma relação amigável com o presidente Trump. Nós sabemos que, inclusive, senadores como Ted Cruz e Rick Scott, do estado da Flórida, estão atentos à questão dessas declarações, dessas movimentações do Brasil em relação ao Irã. Reparem, o Brasil se absteve de votar uma resolução da ONU que condenava o que o regime iraniano fez com os manifestantes iranianos. Repito, morreram aproximadamente 30 mil iranianos, informação do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Ou seja, o Brasil se absteve. E é por isso que o Arturo coloca aqui que o Lula não é um defensor da democracia, porque alguém que se abstém num voto desse contra manifestantes jovens, desarmados, contra a Guarda Revolucionária do Irã, é porque realmente não quer a democracia no Irã. Ali, nas ações, que é realmente onde a gente precisa analisar, como você bem colocou, doutora Fabiana, o Brasil está alinhado com o Irã, com a Venezuela, com o antigo regime do Maduro, pelo menos, com a questão de Cuba. O Lula está doidinho para meter o dedo na questão de Cuba. E por que isso, doutora Fabiana, para a gente concluir? Principalmente a questão da Venezuela e Cuba, a questão do Foro de São Paulo, a questão dos documentos que devem estar em Havana do Foro de São Paulo, a caixa preta do Foro de São Paulo está lá dentro. Você imagina, repito, falei aqui essa semana e vou falar de novo, você imagina essa caixa preta cair na mão do secretário Rubio. Então, por que o Lula faz tanto essa defesa de Cuba, da Venezuela? Eu gostaria de lembrar que ele é presidente do Brasil. Ele deveria defender os interesses do Brasil e não ficar preocupado onde o Maduro será julgado. Estaria ele preocupado com uma possível delação premiada de Nicolás Maduro na Venezuela, da Venezuela, né, nos Estados Unidos? Eu acredito que a resposta seja sim, e isso diz muito das preocupações que o Lula tem na cabeça. Agora também essa questão do Lulinha, realmente são 2 meses péssimos para o Lula, mas é aquela história, né? Quem colhe cedo ou tarde planta, acho que chegou a hora da colheita para o Lula. Gesiane, eu devolvo para você. Ainda falando do The Hill, Ivan Kleber, a gente tem a questão também militar, né, do armamento, que o jornal aponta ali, né, tendo em vista o que aconteceu na Venezuela, o Brasil querendo se armar, ainda mais reforçar ali. A gente sabe que não vai conseguir, né, o Múcio já tinha dado o recado de que o exército realmente estava passando por vacas magras, mas tem também essa questão militar, que é uma sinalização forte do Lula, já que a aliança dele é com a China, e os Estados Unidos acabou de capturar o Maduro, né, Ivan Kleber? Pois é, o Lula ficou preocupado com a maneira e a audácia da operação americana que levou à captura de Nicolás Maduro. E ele deve ter se perguntado, será que vão tentar me capturar também?
Como hoje, o Brasil não teria a menor condição de se defender de um ataque americano. Mas até aí, a gente pode relevar. O problema é que o Brasil, a defesa do Brasil, o exército brasileiro está completamente defasado, desde o governo Fernando Henrique. Isso aí não é só culpa do Lula, não. Vamos colocar aqui, né? Obviamente que isso se acentuou muito, principalmente no governo Dilma, mas o Brasil hoje, quando a gente olha a questão e entra mais em questões técnicas, militares, sistema de aéreo antidefesa, drones, o Brasil está muito defasado. O exército brasileiro precisaria, no mínimo, 15 anos para dizer o seguinte: bom, agora nós estamos em condições de fazer uma defesa do nosso território nacional. Lisiane, 15 anos, é mais de uma década. Isso foi proposital, isso não foi à toa, e repito, as consequências estão aí agora. Não que o Brasil corra o risco de uma ameaça à sua soberania nacional do ponto de vista militar por qualquer outro país, mas é algo que não poderia ter sido negligenciado da maneira que foi. Agora o Lula está preocupado porque capturaram o Maduro, ou seja, mais uma vez o Lula está preocupado com a defesa dele, com os interesses dele, do que com a defesa da nação. Sem falar também que a questão do exército, até mesmo a questão do alistamento, né, dos jovens que vão para o exército, isso até é bom na minha opinião, é produtivo até para a sociedade, né? Afinal de contas, a educação que os jovens recebem ali, também a questão física, da saúde mental, enfim, tudo isso é muito bom e também foi deixado para trás. Acho que agora, diante do novo contexto geopolítico global, onde a gente olha, tem um conflito, o Brasil não pode ficar mais de braço cruzado nessa questão, viu, Gesiane? Gostou do conteúdo que viu por aqui no canal da Revista Oeste? Compartilhe e deixe o seu like.